Fala galera, hoje é dia de ir ao mercado comprar algumas coisas pro mês. Eu acabei de sair da fisioterapia e me encontrei com a minha namorada pra gente ir junto. Como eu trabalho CLT, meu vale alimentação ele acabou de recarregar. Não é muita coisa, mas dá pra comprar pelo menos algumas coisinhas que vão durar por umas 2 semanas mais ou menos. Os itens mais voltados pra limpeza são os que duram mais, né? Duram um mês ou até mais de um mês. Eu até consigo ir num horário de certa forma tranquilo, pelo fato de eu trabalhar na parte da tarde e noite. E também trabalhar de home office. A gente aproveita para pegar o básico, que é a parte de carboidratos, por exemplo, macarrão. Arroz a gente nem pegou nesse dia, porque a gente já tinha comprado um pacote de 5 quilos uns dias atrás. E ele acaba durando bastante. Eu sempre pego de 5 quilos, porque ele tem um custo-benefício melhor e também pelo fato da nossa base de alimentação ter sempre arroz. A gente pega também proteína, que geralmente é frango, que é o mais em conta. Aqui na minha cidade até vale pegar carne moída, acaba não sendo tão caro e ele também rende bastante. O que salva mesmo para essas compras maiores é que a gente junta o valor dos nossos vales para compensar, porque se fosse só o meu a gente estaria ferrado. Praticamente toda semana a gente está no mercado, na maioria das vezes é para comprar uma carne, que acaba rápido, ou até mesmo um pão para tomar um café da manhã. Tem esse lado bom de trabalhar de casa e também nesse período de tarde e noite. Eu tenho um dia livre para fazer algumas coisas, eu passo a maioria desse tempo fazendo coisas em casa mesmo. Agora a gente vai voltar para casa e chegando lá mostra um pouco do que a gente comprou. Fala galera, acabei de chegar em casa com as compras aqui. Peguei também encomenda, uma memória RAM que eu comprei para poder dar um up lá no PC. Comprei comprei esses sanduíches aqui para poder comer daqui a pouco. Acabou que eu não fiz comida, mas também não tomei café da manhã porque hoje eu tive que fazer fisioterapia porque eu tenho um problema no meu ombro. Mas a gente fez umas compras aqui, praticamente coisas que vão ficar aí pro mês, até mais do que um mês vai durar. Por exemplo, esse sabão líquido aqui, que a gente usa para lavar roupa. Comprou também farinha de mandioca, que eu gosto de fazer. No final de semana às vezes faz uma farofa, tem óleo também. Acho que o principal é o macarrão, que a gente geralmente que faz durante a semana. Comprou muita coisa, né? É com doce de leite, que é bom para comer com pão de manhã. Tem molho também, molho de tomate para fazer macarrão, fazer carne moída. Tem várias outras coisas aqui. A gente comprou esse Nissin Yakisoba aqui pra experimentar. Falam que é bom, né? Nunca comi. Um milhozinho. Aqui é sobrecoxa pra mostrar melhor. Tava no saco ali que a gente coloca pra proteger pra não molhar as outras coisas. Essa sobrecoxa aqui. É rapidinho, vem geralmente 6 aqui dentro. É 1 quilo, mas vem 6 aqui dentro mais ou menos. Aí dá pra comer almoço e janta, ainda sobra às vezes. Vale a pena. Tava baratinho, tava 10 reais. Tem várias outras coisas aqui, ketchup também, que a gente acaba utilizando muito, mas a gente não. A gente quer parar também um pouquinho com isso. Tem o Clyde que a gente pegou, que é zero, é bom. E hoje a gente aproveitou também para comprar cervilha aqui, para fazer uma sopa de ervilha mais tarde, que aqui tá um frio. Comer aquele sanduíche e depois fazer a comida e eu volto aí para falar com vocês. Aí galera, terminei de arrumar, ficou mais ou menos assim. Tem muita coisa, a gente acabou comprando muita coisa. No fim do mês que recarregar nosso vale, então a gente acabou comprando aí bastante coisa pra deixar aqui pra gente comer e tudo mais, pra facilitar também nosso dia a dia. E ficou mais ou menos assim. Agora, como eu falei pra vocês antes, a gente vai fazer a sopa mais tarde, vai acabar que não vai almoçar. Vou comer aquele sanduíche que eu mostrei ali no início, que daqui a pouco eu já tenho que trabalhar. Eu vou aproveitar pra deixar aqui a ervilha de molho já. Uma louquinha aqui, mas daqui a pouco eu lavo. Vou botar isso aqui primeiro, já pra ficar de molho. Eu também vou fazer. Vou gravar também pra vocês darem uma olhada como é que fica e também o resultado final. Falei pra vocês, vou comer esse sanduíche aqui de almoço, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Agora são mais ou menos umas quase 3 horas, eu trabalho de 3h40 às 10. Bebi uma aguinha. Talvez eu jogue um pouquinho antes de trabalhar. Na verdade que eu vou aproveitar pra fazer agora. Assistir um pouco de anime aqui. Comer um novo sanduíche.
Acho que eu vou terminar de assistir o Demon Slayer. Eu tava assistindo aqui o Tower of God de novo. Eu já tinha assistido porque chegou a segunda temporada e eu não lembro muito bem o que aconteceu. Porque se passaram muitos anos. Muitos anos não, né? Acho que foram 3 anos, 4 anos, sei lá. E aí eu acho que eu vou terminar de assistir aqui o Demon Slayer. Eu tô no... Se eu não me engano, é o último episódio. Deixa eu ver aqui. Não, o penúltimo episódio. Penúltimo episódio dessa última temporada que saiu. Todo mundo tava falando que tá boa. Eu espero que o anime seja melhor que o mangá. Porque falam que o mangá também não terminou muito bom. Não sei se eles vão mudar alguma coisa. Mas eu tô curtindo até aqui. A animação é muito maneira. A animação é muito bem feita. Eu acho que isso dá um levante, né? Porque a história, de certa forma, é simples. Mas acho que a atuação dos dubladores aqui é muito bem feita. Os dubladores que eu digo dos japoneses, né? Não sei se tem a dublagem... Acho que tem, né? Acho que tem dublagem em português. Não sei ao certo. Mas anime, geralmente, eu prefiro assistir com a voz original, que é japonês. Acho que eles trazem muita emoção na atuação. É isso aí. Vou lá. Agora chegou a hora menos aguardada do dia, que eu tenho que trabalhar, né? Eu não estou suportando mais. Eu não tenho vivido. Eu estou no limite, Brasil. Assim, às vezes é tranquilo, às vezes não é, mas a gente tenta dar sempre o nosso melhor. Eu tenho que trabalhar aí basicamente até 10 horas da noite. É isso. Ai, galera, eu tava trabalhando aqui, aí tocou o interfone e acabou de chegar essa bike. É uma bike ergométrica, só que ela é magnética. Ela não é... como é que fala? Mecânica, essa palavra. E eles não duram tanto e fazem muito barulho também. Aí a gente acabou decidindo pegar essa magnética aqui. No caso, quem comprou foi a minha namorada. Porque o que acontece? A gente tá nesse apartamento, a gente não pretende ficar muito tempo aqui. A gente acabou, por conta disso, não indo buscar a academia aqui ao redor. Na verdade, a gente chegou até buscar, mas é tudo muito longe daqui de onde a gente mora. A gente teria que andar muito, a gente não tem carro, não tem bicicleta. A gente até pensou também em comprar bicicleta para poder ir pra academia, mas a gente achou que não seria muita vantagem, até porque aqui no condomínio já tá. O bicicletário também tá todo cheio, vira e mexe fica chovendo muito e a gente achou que seria complicado. E provavelmente ela vai ficar no quarto. Depois a gente vai montar, não agora, porque a gente está trabalhando. Tanto ela quanto a gente trabalha de home office. E aí é pra gente não ficar parado também e não engordar mais do que pelo menos eu engordei nesse período que eu tô parado. Principalmente eu tô muito tempo parado porque eu sofri um acidente, entre aspas. Eu tenho um problema, como eu falei anteriormente. Eu tenho um problema no ombro que eu desloquei quando era mais novo. Eu desloquei meu ombro, eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. E aí desde então, agora eu tenho 27, desde então eu tenho esse problema de o ombro ficar saindo do lugar. E aí por conta dele ter saído do lugar no final do ano passado, eu não tenho ido mais pra academia, tenho feito fisioterapia. E isso aqui vai ser muito bom pra eu não ficar parado e me exercitar um pouquinho. Fala galera, agora é hora de preparar a janta. De início eu vou pegar os ingredientes, que é basicamente a cenoura e também a calabresa. Depois disso eu vou começar a preparar a calabresa, deixar ela fervendo um pouco. Depois que ela ferver, você pode picar tanto a cenoura quanto a calabresa. Ela fica mais ou menos desse jeito aí, já é o suficiente para poder colocar ela para refogar. De início você vai fritar a calabresa. Depois que a calabresa estiver no esquema, tudo fritinho, você vai reservar ela e aproveitar essa gordura que ela solta para poder refogar tanto a cenoura quanto o alho. E é nesse momento também que você está refogando que vai colocar os temperos. E aqui eu utilizo basicamente a páprica, pimenta calabresa, chimichurri, eu acho que eu utilizo curry também. Fica uma delícia. Aí é só você misturar tudo, deixar tudo no esquema. Depois que já está tudo misturado, você vai pegar a ervilha que ficou ali de molho e vai colocar na panela para poder misturar tudo.
Depois de tudo misturado, é só colocar água até cobrir o suficiente ali todos os ingredientes e colocar na pressão. Se eu não me engano, ele fica mais ou menos uns 15 minutos na pressão e depois esse é o resultado. Fica uma delícia. E aí no final você pega aquela calabresa que ficou reservada e mistura na sopa. Prato de comida aí pra mim. E o resultado é esse que eu vou mostrar aí pra vocês. Eu particularmente gosto de comer a sopa acompanhada de um pão francês, que dá uma saciada legal. Fala galera, vou tentar mais uma vez aqui gravar. Eu já tô doido pra dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar. E é a terceira vez que eu tento gravar e deu ruim aqui na câmera. Câmera vulgo celular. Vou criar aqui o personagem de novo. Botar o mesmo nome que eu tava colocando, que é o Jon Snow. Quero criar um guerreirão focado em força. Pra quem não conhece esse nome, Jon Snow, é do Game of Thrones. É uma série que eu gosto pra caramba. Vamos começar. Opa, já ia fazer besteira. Vou terminar de criar ele aqui e já volto. Voltamos aqui, já terminei de criar o personagem. Agora vamos passar nessa partezinha aqui. O meu intuito é ir até a parte do mini boss que tem aqui. Eu nunca joguei esse jogo, é a primeira vez que eu tô jogando. Nunca joguei também outro jogo da franquia Dark Souls, mas Souls lá que eu joguei o Bloodborne, já joguei também o Lies of P, que foi o gameplayzinho que eu fiz lá no primeiro vídeo. Joguei também o Lords of the Fallen, mas não curti muito. Não curti tanto o primeiro Lords of the Fallen e esse segundo aí que eles lançaram. Eu achei muito, sei lá, muito repetitivo. Os mobs são repetitivos, né, que a gente luta contra. Mas é isso, aqui essa partezinha aqui é só introdução do jogo, eles estão ensinando o combate. Esse aqui é um estilo de jogo que eu tô começando a curtir bastante. Aqui não dá pra prosseguir, quer dizer, dá pra prosseguir, né, tem um bicho forte ali, só que eu não sei se eu vou dar conta dele. O mini boss lá a gente não tem escolha, né? Mas vamos seguir pra cá, eu acho que aqui não tem nada. Tem um bicho aqui, ó. Filho da mãe. Pra cá não tem nada, não. Vamos seguir pra lá. Vamos seguir aqui, daqui a pouco acho que já aparece o boss aqui, é a Bonfire. A gente pode estar até se perguntando por que eu iniciei pelo Dark Souls 3, né? Porque falam que esse aqui é o melhor da franquia, eu acabei querendo começar por ele mesmo. Depois que eu terminar esse aqui, talvez eu vá para os outros pra ver como é que é. Eu acho que também não faz tanta diferença, porque os Dark Souls eles não contam a história de forma muito explícita. E aí eu não vejo muito motivo de querer seguir exatamente os jogos pela forma que eles foram lançados. Depois eu vejo algum vídeo para entender melhor a história. Porque eu também não tenho muita mania de ficar lendo os itens, né? Porque a história do Dark Souls aqui é contada não só pelos NPCs, que você conhece um pouco da história de cada um, mas também pelas armas dos bosses, essas coisas mais, né? Vou tirar aqui a espada dele. Já deve começar a batalha. Agora sou eu e você, meu gostoso! Já vou dar porrada nele aqui. Ele não é muito difícil. Não, amigo. Deixa eu brincar, velho. Não sei se ele pode... Olha só, cara. Que mentira. Espero que eu não morra. Levanta. Porra, das outras vezes foi fácil. Não acredito, cara. Eu matei ele 2 vezes. Aqui nessa parte. Vamos lá. Amigo, deixa eu jogar também. O jogo é sério.
bizarro. Das outras vezes eu não tive zero problema pra matar ele. E agora ele tá mais difícil de tudo. Já que o jogo tá me sacaneando. Toma. Morreu. Tu não é nada! Tu não é nada, otário! Caraca, pensei que fosse morrer. Acho que a partir daqui a gente já vai lá pra próxima. Se fosse a base do jogo. Todo jogo da franquia Dark Souls. Da franquia Souls, né? Eu falo sempre franquia Dark Souls, da franquia Souls. Ele tem essas partes de base. Vou seguir pra lá. Isso aqui é basicamente essa parte que eu queria chegar, porque eu tenho que descansar, amanhã eu vou trabalhar. Valeu. Agora é hora de dormir, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se realmente gostaram, deixem um like, escreve um comentário aí embaixo também e se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu.